Às vezes a gente fala tanto na oração que nem deixa Deus falar o nosso coração. Fala galera, firmeza? Estamos de volta. Eu fiquei 2 semanas aí sem poder gravar porque fiquei um pouco doente e tudo mais, mas agora estamos de volta, vai rolar tudo direitinho. Eu estava separando aquilo que eu ia compartilhar com vocês hoje. Montei, como eu sempre faço, estudei em cima, peguei os versículos, montei o texto tudo direitinho, mas aí eu ia montando e ficava meio perdido, não estava conseguindo pensar, colocar as coisas direito. Eu falei assim, não é possível, o que está acontecendo? Não estou conseguindo colocar as informações de uma forma coerente. Parei por alguns momentos ali para dar uma orada e entender o que estava acontecendo. E entendi que, na verdade, não era aquilo que Deus queria que eu falasse. Então eu fiquei pensando justamente sobre essa sensibilidade que a gente tem que ter para discernir e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes você está querendo fazer alguma coisa, querendo agir de uma forma, mas lá no fundo você está sentindo algo, uma direção, mas você... Sabe quando você sente, mas não presta atenção nessa situação? Por exemplo, meu professor de desenho, ele falava assim para mim: existe uma diferença entre ver e enxergar. Como assim? Aconteceu um acidente. Ah, eu vi. Aí alguém pergunta, mas você enxergou a placa do carro? A placa eu não enxerguei não. Então, você viu o acidente, mas não enxergou os detalhes, a placa. E também, por exemplo, com Moisés. Moisés, ele estava lá, quando viu a sarça ardente, ele viu a sarça ardente e enxergou, ele notou um detalhe que era a sarça, embora esteja pegando fogo, ela não está se consumindo. E aí então que ele começou a se atentar àquilo que Deus tinha para falar para ele. Então, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e no fundo Deus está tentando ministrar alguma coisa e a gente não se atenta a isso. Como crente que a gente para, ora, conversa com Deus e busca alguma direção dele, o que o Senhor quer que eu faça. Só que às vezes a gente não para de falar para deixar Deus falar. E a gente acaba não ouvindo aquilo que Ele quer realmente falar ao nosso coração. E aí às vezes Deus está doido para falar com a gente, mas a gente na nossa oração, a gente fala tanto que a gente impede, a gente não tem essa pausa, esse momento para ouvir a voz dele, para ouvir o que Ele quer falar ao nosso coração. E esse é um excelente exercício para você começar a aprender a ouvir aquilo que Deus quer falar diretamente no seu coração, porque na boa não tem nada melhor do que o próprio Deus falar para você aquilo que Ele deseja que você faça, ou para te ensinar, ou para te exortar, ou para te direcionar naquilo que você precisa. É claro também que o nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente ouve o nosso coração e acha que é Deus falando. E tá lotado de gente que faz isso. Ouve a voz do seu coração e acha que é Deus quem está falando aquilo, sendo que na verdade é o próprio coração dele que diz. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Então como a gente vai discernir e entender que aquilo é o que Deus está falando? É simples, é só pegar isso que você sentiu, ouviu e compara com a palavra de Deus. E é exatamente por isso que você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus. Porque senão o seu coração vai ficar te pregando várias peças. Às vezes a gente busca de Deus, ora a respeito de alguma coisa e a gente acaba tapando os ouvidos para ouvir a verdade, porque a gente quer mesmo ouvir a vontade do nosso coração. Aí se você ouve a vontade de Deus para sua vida e não te agrada, você acaba negligenciando, você acaba deixando isso de lado. E é por isso mesmo que você precisa conhecer a palavra de Deus e ter o seu momento onde você só ouve aquilo que Ele quer falar, para treinar o seu ouvido, para entender, discernir a voz de Deus no seu coração. Então comece a fazer esse exercício. Quando você orar, guarda um tempinho só para meditar, só para ficar quietinho, para tentar ouvir aquilo que Deus quer falar no teu coração. Porque às vezes na multidão das suas palavras você se perde em ouvir a vontade de Deus para tua vida. Então é isso aí, galera. Nos vemos semana que vem. Deus abençoe sua vida e que sua oração seja cada vez mais íntima de Deus. Até mais e eu fui! Seria engraçado ouvir Deus falar: cala a boca, deixa eu falar. E às vezes Deus quer ministrar alguma coisa e na multidão das nossas palavras nós nos tornamos surdos à voz de Deus.
Por quê? Porque a gente só fica falando e não para um momento para ouvir aquilo que ele quer ministrar ao nosso coração.